Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom amar Jesus, saber que nós somos amados também por Jesus. E hoje vamos fazer uma meditação onde nós vamos realmente falar do leão que espreita a nossa porta, não é? Se tivesse um leão do lado de fora da nossa casa, será que sairíamos tranquilos? Não, como iríamos defender desse leão que nos quer devorar? Vamos falar sobre isso, amém? Amém. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Livro de Jó, capítulo 1, do 7 ao 11. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Segundo Pedro 18 a 22. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engordam com as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque o melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém. Então nós lemos 3 trechos da Bíblia. O primeiro trecho lido foi a primeira carta do Pedro, o apóstolo Pedro, não é? Ele diz assim no capítulo 5, no versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar. Então, essa passagem de Pedro, ela faz parte de um contexto, de um capítulo, onde ele fala das perseguições, das dificuldades dos cristãos na época, como eles deveriam confiar em Deus, não é? Que depois de muitas tribulações, Deus os aperfeiçoaria. Mas essa é uma verdade espiritual, não é? Porque nós temos que ficar sóbrios, nós temos que ficar atentos. Sóbria, a pessoa que não está sóbria, ela está sob efeito de alguma coisa que lhe tira o senso, não é? Um álcool ou uma droga. Então ela não está sóbria, mas nós não. Nós temos que ser atentos, vigiar, estarmos atentos, sóbrios, com a nossa mente sadia, né? Com a nossa mente livre de qualquer coisa. Por quê? Porque nós precisamos vigiar. Por quê? Porque existe um leão rugindo à nossa espreita, pronto para nos devorar. Então quem já viu um leão, como eu já vi no zoológico, quando o leão ruge, a terra parece tremer, ele é muito forte. O leão é um animal forte, ele tem aquele porte, não é? E aqui em Pedro diz que o inimigo das nossas almas, o maligno, ele fica rodeando, ele fica nos espreitando, procurando uma oportunidade de nos devorar, de nos atacar. Essa é uma realidade espiritual. E nós temos que entender isso. Todos nós estamos nessa situação. Nós estamos sendo vigiados.
nós estamos sendo testados, porque existe um leão, não é? Existe um leão nos espreitando, procurando a quem ele possa tragar. Então Pedro fala assim, olha, vocês fiquem sóbrios, fiquem atentos, não é? Por quê? Porque existe esse perigo espiritualmente falando. Então esse é o nosso ponto central da reunião de hoje. O que pode nos acontecer? Nós podemos perder a sobriedade? Podemos. Podemos nos distrair com tantas coisas, podemos perder o senso, nos deixar iludir por situações momentâneas, podemos também deixar de vigiar. Não vigiamos mais a nossa vida, não vigiamos mais o nosso pensamento, as nossas ações, deixamos as coisas irem indo, e o que pode acontecer? Pode acontecer o que o próprio Pedro, ele fala na segunda carta de Pedro, olha o que ele diz. Porque ele fala de pessoas, então ele fala assim, porque eles falam coisas muito arrogantes, pessoas arrogantes, não é? De vaidades, né? São arrogantes, são vaidosos, se acham, né? Vocês conhecem pessoas assim, arrogantes, vaidosos, não é? Pessoa que se acha, que vivem em situações de concupiscência, não é? Da carne, vivem cheios de desejos, pensam só neste mundo. Para eles o mundo espiritual não existe. Para eles o mundo espiritual não tem importância, não é? Eles pensam muito nesse mundo, são arrogantes, são vaidosos, ficam cheios de ambição, pensam só nesse mundo. E com brigas de soluções, acabam afastando aqueles que queriam andar certo, mas agora estão andando no erro. Eles acabam levando outras pessoas ao erro. Aí eles falam assim, olha, sai dessa... Para que você precisa seguir Jesus? Para que você precisa confiar na Bíblia? Para que você precisa... Você não vê que tem tanta coisa errada? Você não vê que tem tantas pessoas erradas que seguem o Jesus, que dizem que são cristãs? Mas, na verdade, nós não seguimos pessoas. Porque pessoas, eu, você, qualquer pessoa, é falho. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Algum momento nós vamos também desiludir as pessoas. Nós vamos errar, porque nós somos falhos, não é? Mas nós não seguimos pessoas, nós seguimos Jesus. Nós seguimos Jesus. E eles falam assim, olha, você está preso a essa religião, você está preso com Jesus, não é? O que ele fez até hoje por você? Isso, aquela conversa da pessoa que quer lhe afastar da fé. Aí, o que Pedro escreve no versículo 19? Ele fala assim, que essas pessoas prometem liberdade. Você vai ser livre. Agora você não vai achar que nada é pecado. Agora você vai ser livre da religião. Sendo essas pessoas que prometem, que afastam as pessoas, elas mesmas escravas da corrupção. Porque aqui, Pedro fala assim, porque de quem alguém é vencido, no caso, eles são vencidos pelo erro, pela corrupção, do erro e da corrupção eles serão escravos. Então eles deixam de ser servos de Deus, deixam Jesus, deixam de ser servos de Jesus para ser servos do erro, da escuridão, do pecado. Aí Pedro fala assim, das pessoas que uma vez aceitaram Jesus, das pessoas que uma vez estiveram perto de Jesus e se deixaram enganar, porque existe uma guerra espiritual, existe um leão pronto para te devorar, ele está à espreita. Aí o que acontece? A pessoa, eu fiquei desiludido com a igreja, fiquei desiludido com aquelas pessoas, mas são pessoas. A igreja é formada por pessoas, não é que vão errar, que vão acertar, que vão se arrepender, que vão retornar. Mas Jesus nós não podemos deixar, não é? Nós seguimos Jesus, não é? E ele diz assim, porque essas pessoas, depois de terem escapado, saído da corrupção do mundo, porque aceitaram Jesus, saíram da corrupção do mundo,
pelo conhecimento do Senhor, conhecem Jesus, Pedro escreve assim, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecem Jesus, aceitam Jesus, eles saem da corrupção do mundo. E uma vez que eles retornaram, foram enganados novamente, porque eles prometem liberdade, prometem que tantas coisas, não é? Aí outra vez eles estão envolvidos e vencidos pelas trevas, tornando esse estado agora, que eles estavam nas trevas, conheceram Jesus, foram para a luz, foram para os braços de Deus e quiseram sair, o estado deles atual é pior do que o primeiro. E Pedro fala assim, porque melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido Jesus. Melhor lhes fora, conhecendo Jesus e se desviado dele, melhor fora que eles nunca tivessem conhecido. Aí Pedro fala sobre essas pessoas, um provérbio da época, que o cão voltou ao seu vômito, o cão vomita, não é? E ele volta para o vômito e come o vômito. E a porca, o porco, né, que vive no chiqueiro, na lama, se você der banho, deixar ele bem limpinho, ele retorna ao chiqueiro e se suja de novo. Então esse é o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou para o chiqueiro, para a lama. Esse é o ditado. Então, mas por que as pessoas caem nisso? Porque existe um leão, porque é necessário vigiar, é necessário estar sóbrio. Não devemos confundir Jesus com ensinos de homens, com religiões, porque não existe nada perfeito. Onde existem homens, mulheres, por mais boa vontade que as pessoas tenham, existem muitos erros, existem muitas coisas que chateiam, existem às vezes brigas bobas, mas por quê? Porque existe uma oposição espiritual de um leão que está à espreita. E aqueles que não vigiam e não ficam sóbrios na palavra, acabam caindo, não é? E a Noemi leu o livro de Jó, onde existe uma passagem que ela aconteceu 100% dela no mundo espiritual. Porque ela aconteceu 100% porque estava Deus, então estava Deus em seu trono e veio o inimigo, não é? E Deus pergunta assim, de onde você vem? E ele fala assim, de rodear a terra, de passear por ela. Então ele está na terra, ele está entre nós, não é? De onde você vem? De passear na terra, é o leão rugindo, é o leão que quer devorar, é o leão que está à espreita. De andar na terra e passear por ela. Aí o Senhor viu, aí Deus perguntou para ele, né, nessa história, você viu meu servo Jó? Você viu Jó? Você vê como Deus olha para a nossa vida, né? Então Deus pergunta assim, você viu Jó? Porque na terra não há ninguém semelhante a ele. Homem íntegro, olha, por isso que a gente fala aqui no canal. Olha, Deus dá um testemunho de Jó, é o testemunho de Deus sobre Jó. Homem íntegro, homem reto, honesto, reto, íntegro, teme a Deus, porque ele não faz tudo o que ele quer, porque ele tem o temor de magoar a Deus, ele teme a Deus. E que ele, quando vê o mal, ele se desvia do caminho do mal. Olha o testemunho que Deus dá sobre Jó, na presença do maligno. Olha o testemunho que Deus dá sobre Jó. E o inimigo diz assim, porventura teme Jó a Deus em vão? Quer dizer, ele diz assim para Deus, que na opinião dele, Jó só agia assim porque ele era muito abençoado por Deus. Porque se ele passasse dificuldades, ele não seria tão reto, tão íntegro, não temeria tanto a Deus. Ele era assim porque ele tinha muitos bens, ele tinha muitos filhos, ele tinha muita bênção, ele tinha saúde. E o inimigo diz assim, tira isso dele, ele não vai mais ser assim. E o inimigo diz assim, tu cercastes a ele com bênçãos, e a sua casa, e tudo quanto ele tem é abençoado.
A obra de suas mãos, Deus abençoou. Isso o inimigo falando. O seu gado, que na época os bens, né, das pessoas ricas era o gado, era a terra, né, tem aumentado na terra. Quer dizer, ele fica cada vez mais rico, cada vez mais abençoado. Fora a saúde de ferro que ele tinha, né? Família abençoada. Então o inimigo diz assim. Aí o inimigo fala assim, olha, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo. Quer dizer, tira o que ele tem e verás que se não blasfema contra ti. Para o inimigo, Jó era um interesseiro. Ele só servia a Deus por interesse, porque ele sabia que as suas bênçãos vinham de Deus, ele sabia que tudo vinha de Deus e ele não queria magoar a Deus, ele queria andar no caminho reto porque ele queria ser abençoado. Não era por amor a Deus. O inimigo diz assim. Essa é uma realidade espiritual para todos nós. Nós temos oposição do maligno. Nós temos sempre um ataque. Muitas pessoas se desviam da fé porque não vigiam, não oram, confundem Jesus com outras coisas. Porque Jesus é sempre santo, ele nos ama, ele está vivo, mas existe muitas pessoas que por uma razão ou por outra são usadas pelo maligno exatamente para escandalizar, para levar as pessoas para longe de Jesus. E o que Pedro fala? Que fosse melhor que essas pessoas nunca tivessem conhecido Jesus, porque elas conheceram o amor de Deus e voltaram para a corrupção, para as coisas erradas do mundo. Por quê? Porque existe um leão à espreita, querendo nos devorar, querendo nos tirar perto de Jesus, querendo nos levar novamente para as trevas, não é? E nesse capítulo de Jó nós vemos como existe essa oposição, como existe essa coisa assim, ele é assim porque ele é muito abençoado, não é? Duvidando mesmo do nosso amor por Jesus, não é? E nós às vezes passamos por situações exatamente para provar que nós amamos Jesus, não é? Se nos desiludimos com alguma pessoa, vamos ser adultos, não é? As pessoas são falhas como nós somos falhos. Mas uma vez que nós entendemos que nós servimos a Deus, a Jesus, vamos perdoar as pessoas e vamos levar a nossa vida cristã plena, porque a nossa vida cristã se resume em ter uma comunhão com Deus e uma vida com Jesus. Como os apóstolos andavam com Jesus, em espírito nós também andamos com Jesus, através do Espírito Santo. E a nossa comunhão com Deus não pode ser desfeita por causa de pessoas, porque aquela pessoa que eu gostava morreu, agora eu não confio mais em Deus, mas morrem pessoas todos os dias. Acontecem problemas para nós, vamos confiar em Deus. Por mais problemas que tenhamos, por aquela doença que vem sobre nós e nós não esperávamos, tudo, mas vamos confiar em Jesus porque isso faz parte da vida também, não é? E se Deus permite que nós passemos por isso, se Ele tiver que nos tirar dessa situação, Ele nos tira. Se não, vamos aceitar a vontade de Deus, porque tem muitas coisas também que acontecem em nossas vidas para que possamos entender até que ponto nós amamos a Deus. Porque vocês veem que na passagem de Jó, o maligno diz assim, olha, se eu tirar tudo dele, ele não vai te honrar. Ele não vai ser essa pessoa que o senhor está falando, ele vai ser diferente. Ele vai blasfemar na sua cara. Será que para nós também é assim? Não é assim, não é? Jesus está acima de tudo, o amor de Deus está acima de tudo. Jesus veio ao mundo, pregou, não é? Andou com os homens, foi humilhado na cruz, deu o seu sangue por nós. Jesus já fez a sua obra. Nós não temos nem o direito de negar Jesus, de andar por outros caminhos. Vamos ficar firmes com Jesus, porque quem anda com Jesus tem bênçãos, tem vitória, tem saúde, tem alegria de viver. Porque Ele nos dá essa alegria porque Ele nos ama, nós amamos a Deus, não é? E isso é natural que isso aconteça. Mas quando vier a nossa consciência, vamos entender, essa oposição só será vencida se ficarmos sóbrios, atentos, adultos na fé,
vigiando, vemos se a nossa vida também não está indo por caminhos errados, pedindo perdão a Deus, orando e resistindo ao mal e tendo misericórdia das outras pessoas, não é? E não julgando Jesus pelo comportamento de homens, tudo, porque isso também, se formos assim, não vamos parar em lugar nenhum, não é? Vamos entender que, como nós, as pessoas têm problema. Então vamos amar Jesus, amém? E vamos tomar cuidado com o leão que está à espreita, pronto para nos devorar, amém? Amém. Assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você curta e compartilhe com outras pessoas, e assim mais pessoas vão sendo alcançadas, amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecer pela sua palavra, pelo dia de hoje. Pedimos, ó Deus, que abençoe cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa. Pedindo por todos aqueles que estão sofrendo, que estão passando por muita dificuldade, amém, dificuldade financeira, dificuldade de saúde, e outros tipos também familiares. Pedimos agora em especial por uma pessoa que tem passado por muito sofrimento, que chama Francinalva, e a família dela. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite essa família, a Francenilda, toda a família ali, Senhor, que eles estão sofrendo muito, passando esse problema familiar. Pedimos que o Senhor visite, envie seus anjos ali no hospital, na casa de cada um deles, que eles possam, Senhor, colocar a fé firmemente em Ti, confiando apenas em Ti, apesar dos médicos, né? Sabemos que o Senhor levanta os médicos, mas que eles possam, Senhor, colocar a confiança deles em primeiro lugar no Senhor dos Exércitos, em Jesus Cristo. Agradecendo por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e pedimos pelo nosso canal, pedimos que abençoe esse canal. Muito obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.